Polícia Penal bate, a Polícia Penal é rígida. Não, a Polícia Penal segue procedimento. Quando eu vi aquele cadeado fechando pro lado de dentro, que eu pensei, eu só saio daqui amanhã, às 7 da manhã. Deu um ataque cardíaco, lascada. Imagina, uma ansiedade. Porque você é advogada e você vai onde você quer, você para, você volta. Lá não, depois que a gente entra lá dentro... Isso é um preço também. Formada em Direito, Leandra Magro foi advogada por 20 anos, mas sentia que faltava algo. Sem saber o que fazer, foi incentivada pelo seu marido a fazer concurso público. E no momento mais difícil de sua vida, após a perda de sua mãe para o câncer, foi convocada no concurso para policial penal, mas não queria assumir. Foi então que na missa de 7º dia teve uma revelação e decidiu aceitar esse chamado. Hoje, há 3 anos na profissão, encontrou propósito na função que desempenha. Porque nós fazemos o bem, nós cuidamos da sociedade. Enquanto vocês estão dormindo, nós estamos cuidando para que vocês fiquem seguros. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, com essa voz anasalada, gripado, estamos começando o último episódio da nossa série do Mês das Mulheres, conversando com mulheres que trabalham em profissões majoritariamente masculinas. E para falar sobre o assunto de hoje, gente, nós trouxemos uma mulher que ela trabalha... Nós trouxemos a Oswaldina, que trabalha num serviço perigoso, né? Nós trouxemos também a bombeiro. Doutora Amanda. Doutora Amanda também. E também nós trouxemos agora uma policial penal. É isso aí. Que trabalha em uma cadeia masculina. Cheia de homens lá, afrontosos e tudo mais. Meu amor, conta um pouquinho pra nós a introdução dela, por favor. Vamos lá, pra vocês entenderem quem é a convidada que tá aqui na nossa frente hoje. Ela que é mãe da Júlia e da Isabela, minha xará, esposa do Rony, policial penal lotada na cadeia de Barra do Bugres, uma mulher completamente apaixonada pela vida, Leandra Magro. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Leandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e apresentar um pouquinho do meu trabalho e da minha vida. Ótimo, é um prazer. Excelente, prazer excelente. É todo nosso. Vamos lá começar então. Leandra, antes da gente falar sobre a sua profissão, sobre o que você faz hoje, a gente quer entender quem que é a Leandra. Quem era a Leandra criança, adolescente? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Nossa, é difícil falar da gente, né? Eu assisti os outros podcasts e fiquei pensando, se me perguntarem isso, o que eu vou falar? Ai, meu Deus. Eu hoje, na minha idade, na minha maturidade, eu posso falar assim que eu sou um pouco de tudo. Eu sou muitas Leandras em uma só. Eu sou a junção de uma criança tímida, envergonhada, com uma adolescente louca para descobrir a vida e também muito estudiosa. Uma mulher que batalhou muito para chegar onde chegou, que nada nunca na minha vida veio fácil, mas tudo veio de uma maneira muito tranquila. Eu tive que lutar muito. Então, hoje, né, nessa fase da minha vida que eu tô, eu sou muitas, eu não sou uma só. Cada dia eu sou de um jeito. Eu sou uma mulher de fases. Um dia eu tô muito bem, outro dia eu tô mais estressada, um dia eu quero muito. Eu tô sempre... Ontem eu vinha de Cuiabá conversando com meu marido sobre os nossos planos e os nossos projetos, e eu falei, amor, tudo pode acontecer e tudo acontece pro bem. Então, eu sou isso, eu sou uma constante, sempre variando, sempre mudando, evoluindo, tentando ser uma pessoa melhor. É isso que eu busco sempre, ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem. Sim. Excelente. Você falou que você era estudiosa na adolescência. Quando criança também era estudiosa? Sempre. Sempre. Eu sou filha de uma mãe... professora, de pais professores, né? O meu pai na área da educação física e a minha mãe na área da alfabetização. Ela tinha magistério e depois, com o passar do tempo, que ela conseguiu fazer pedagogia. Então, desde pequena, eu fui muito incentivada a estudar. Cobrada, acredito também, né? Não, nunca era bom o suficiente. Se vinha 8, podia ter sido 9. Se tinha 9, podia ter sido 10. Sim. Sempre aquela cobrança. Entendi. Né? Então, isso também foi muito positivo para mim, porque me despertou o gosto pela leitura. E aí, quando você gosta de ler, você estuda com mais facilidade. Mas o estudo sempre fez parte da minha vida. Hoje, eu estou saturada de estudar. Não quero mais. Não aguento mais. Mas eu sempre fui bem estudiosa. Vocês são do Mato Grosso mesmo, de Tangará da Serra? Não, eu sou nascida no Rio Grande do Sul. Mas eu me considero praticamente matogrossense, né? Eu vim para cá em 1984.
com os meus pais. Os meus pais vieram para cá, daí prestaram concurso para o estado de Mato Grosso, foram professores. E estamos em Tangará desde então. Ah, tá. Vocês vieram direto pra Tangará da Serra? Nós passamos um ano em Cuiabá, né? Que nem conta muito. Meu pai estava decidindo para onde ia. E ele fala que foi para Diamantino, que foi para não sei onde conhecer e gostou de Tangará. Aí nós nos estabelecemos em Tangará desde 1984. Que escola que você estudou em Tangará no começo? No 29 de novembro e no 13 de maio. A cria das escolas maiores ali. Sim, eu fazia... O meu ensino fundamental foi, que na época era o primário, foi todo no 29. Depois, daí o segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, no segundo grau eu fazia à noite técnico em contabilidade no 29 e de manhã cedo eu fazia o propedêutico no 13 de maio, que era o propedêutico que é hoje o ensino básico, né, que era pro vestibular. Como eu não sabia o que eu ia fazer, o meu pai falou, faz o técnico de contabilidade, que é uma profissão. Naquela época podia trabalhar. E faz o propedêutico, então eu estudei muito. Caramba, veio de números ali, da parte de matemática, porque contabilidade é números. E eu não sou boa em matemática. Eu ia perguntar isso agora, se você gostava dessa... Não gostava, mas eu sempre fui boa. Estudiosa e nunca tirei notas baixas. Sim. Uma vez minha mãe é falecida e ela sempre contava essa história. Eu peguei um exame, né, uma recuperação por poucos décimos. E eu falei pro professor, eu vou tirar 10 nesse negócio. Era contabilidade, alguma coisa lá, era algum nome que eu nem me recordo, imagina, faz tempo. E aí a minha mãe e o meu professor debochou, duvido. Falei, mas eu vou, e eu tirei 10. E eu sempre hoje eu faço continhas com os dedos. Eu ainda faço continhas com os dedos. Sim, sou assim também. E eu quero te perguntar assim, como você... Meu Deus, o Johnny precisou ir lá atender o portão. Como você falou que os seus pais, eles, né, por serem professores, eles exigiam bastante de você. Quando chegou próximo ali da época de você saber, né, de entrar numa faculdade ali, eles já, tipo assim, exigiam que você soubesse o que você queria já? Você já tinha em mente o que você gostaria de fazer? Ou ainda não? Assim, você foi descobrindo com o tempo? Naquela época, isso em 1993, Tangará não tinha... Eu não me recordo se já tinha a Unicem de Direito, mas eu acho que não, acho que ela veio depois. E tínhamos só a Unemate, que era letras e administração e contábeis, a área de números. Então, na verdade, eu fui induzida pelo meu pai, que foi induzido pelo falecido Miguel Romagnuc, a fazer direito. Sim. Meu pai era bem amigo do Miguel Romagnuc, né? Que depois ele veio a ser vereador lá de Tangará. E o Miguel falou, Roberta, minha filha vai para Cuiabá fazer vestibular. Se você quiser, eu levo a sua junto. E aí nasceu essa ideia do direito. E eu fui e fiz, e gostei. E trabalhei com isso 20 anos até entrar na Polícia Penal. Né? Caramba, 20 anos? 20 anos atuando no direito. Que mudança Eu me formei, eu colei grau em 17 de dezembro de 1988 e eu comecei a trabalhar logo no mês seguinte já, porque eu tinha uma filha para dar de comer, não podia brincar. E eu nunca mais parei. Eu estagiei até passar na OAB, um outro colega me deu uma oportunidade de eu trabalhar com ele e eu fui até... Estive professora por um tempo, dei aula de Johnny. Isso mesmo. E eu fui aí advogando até eu cansar. E qual foi o momento que você conheceu o seu esposo? Quando que ele surgiu na sua vida? Ai, o meu príncipe. O meu príncipe apareceu na minha vida em 2003. No escritório que eu trabalhava. Ele era cliente, ele morava em Sapezal. E ele foi lá para resolver um problema e eu olhei para ele... E me apaixonei, sou apaixonada até hoje. Olha, que gracinha, gente. Amor à primeira vista, existe, tá vendo, existe, gente? Existe. Olha, que legal. É difícil de manter, mas ele existe. Eu me apaixonei à primeira vista, foi muito... Minha história é bonita. É longa, mas é bonita. Se você quiser contar um Pode pedacinho, contar um pouquinho pra gente. dela. A gente adora histórias de amor. Assim, como eu falei, a gente se conheceu em 2013, ele tinha uma situação pessoal bem complicada, que ele tinha uma filha e tal, uma filha doente, então, e eu também tinha uma filha. Então, nós tivemos muita dificuldade ali. Ele morando em Sapezal com uma filha que precisava dele, e eu morando em Tangará, começando a minha vida, eu ainda
não tinha passado na ordem, porque eu sofri muito para passar na ordem, não tenho vergonha de falar Sim. isso. Falava em sala de aula para os meninos. Então, a gente sofreu, tinha muitos problemas de convivência, problemas daí de ordem financeira também, porque ele não tinha, na época, uma profissão. Ele trabalhava com fazendas, prestador de serviço, terceirização, né? Em fazendas, não ganhava muito. Então, a nossa vida era assim, matando um cachorro por dia, vendendo almoço para comer a janta. Sim. E aí, a sociedade falava para mim assim, como você, uma advogada, tá se relacionando com uma pessoa como essa. Por isso que eu falo, sabe? Caramba, não importa quem a pessoa é, importa o que ela tem vontade de ter. E nós fomos levando. Aí, em 2008, nós tivemos a nossa filha, a Isabela. E ele permaneceu em Sapezal até 2009. Em 2009, eu falei, amor, chega, não dá mais. Eu não aguento mais essa vida, sozinha. A Nenê fez 1 aninho. Você morando em Tangará, E ele em em Sapezal. Nós dois lutando. Eu lutando aqui, ele lutando lá. Eu lutando aqui, ele lutando lá. Aí ele falou, não, eu venho. Só que eu quero estudar. Eu falei, ótimo. Falei, faça administração. Meu marido é muito inteligente. Inteligentíssimo. Só que não sabia lidar com dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele perdia. Falei, faça de administração. E também porque ele não sabia falar não pra mim. Qualquer coisa que se eu passasse numa vitrine e olhasse alguma coisa, no outro dia tava comigo. Então, era assim. Aí eu falei, aí faça administração. Ele, não, se eu for fazer, eu quero fazer direito. Falei, pois faça direito. E foi assim. Ele foi. Quando ele voltou no outro final de semana, eu falei, você fez a inscrição pro vestibular? O vestibular era no domingo, isso foi no sábado. Ele, não. Eu falei, pois faça. Aí ele foi, passou, se formou, entrou comigo no escritório e a nossa vida foi melhorando, assim. Foi dando tudo certo. Que legal, hein? E assim, e foi muito sofrido. Nessa época que ele estava na faculdade, assim, eu não tenho vergonha de falar. Todo mundo que me conhece sabe da minha história. A gente escolhia... comprava ossinho, aquele ossinho de mercado para poder fazer no almoço, na janta. E as pessoas olham para mim hoje e falam, mas a sua vida sempre foi boa. Eu falei, não, a minha vida sempre foi feliz. Porque ninguém nunca viu o meu rosto que não é desse jeito. Eu tô sempre assim. Não é porque eu não tenho problemas, mas é porque é como eu escolhi enfrentar os problemas. Caramba. Nessa época, então, ele veio para Tangará sem profissão, sem trabalhar, porque, imagina. Então, naquela época eu fiz uma loucura na minha vida. Eu montei uma loja infantil. Não, porque nunca eu tô parada. Eu só tô sempre inventando um jeito de sofrer. E aí eu advogava. Foi tudo bem concomitante. Eu dava aula, advogava e tinha loja. Daí ele entrou comigo nisso tudo. Só que, como eu disse, ele já era sempre foi muito inteligente. Então, ele já entrou comigo no escritório. Ele e o Wagner, que hoje é sócio dele. Eles começaram comigo ali no escritório, foram indo e eu assinava para eles iam fazendo e eu corrigia o que eu podia, né? Que nunca precisou de muita coisa. E eles foram deslanchando já no começo. Que legal. Já no começo, eles já deslancharam junto ali. E aí, você coloca ele na profissão e você sai da profissão e deixa pra ele me sustentar. Olha, tudo porque ele sabe cobrar e eu não sabia cobrar. Eu trabalhava igual um camelo no deserto e no final do mês tinha que contar a cédulazinha de dinheiro pra fazer compra. Ele não. Ele não tem dó. Não, eu tenho dó. Eu sempre acho que tá todo mundo precisando mais que eu. Eu sempre acho que as pessoas estão em mais dificuldade que eu. Tá? Eu tenho essa dificuldade. E foi isso que me cansou do direito também. Foi isso que me esgotou do direito. Sim. Né? Que a minha ideia inicial era ficar como professora. E não deu certo. Aí apareceu o concurso que mudou a minha vida. Gente, isso é uma coisa que eu achei interessante, assim, você falou da sua relação com o dinheiro, que você tinha essa dificuldade de cobrar, esse negócio de achar que sempre tinha alguém precisando mais do que você, às vezes é questão até de merecimento, né? Sim. E como que foi isso na sua infância? Os seus pais tinham essa característica também? Você cresceu vendo algo dentro da sua casa que te fez ser assim ou não? Isso foi algo que você desenvolveu? Não, eu vim de uma infância muito pobre. Muito pobre. Né? Apesar dos meus pais terem uma profissão, na época que eles tinham a profissão, o Estado pagava muito mal. O Estado ficava 5, 6 meses sem pagar. Uau! Caramba. Então, por vezes, nós somos servidos de cesta. Hoje fala cesta básica, mas na época era compras de colegas professores que tinham sítios e tal, e que faziam as coisas e levavam pra gente pra ajudar.
Sim. né? Então, meu pai também passou, assim, né? Ia no mercado, em Tangará, antigamente tinha o supermercado Superpão, que era do Ari Pichait. E esse supermercado, ele fazia também na notinha para os professores, porque ele sabia como Das que era, Sim. né? Então, a minha infância toda, ela veio bem restrita de dinheiro. E talvez por eu ter passado, não sei, né? É como eu falei, preciso de uma terapia. Esse ano vai ser o ano da terapia. Sim. Mas talvez por eu ter vivido toda essa carência, toda essa A falta, escassez, né? eu vejo muito isso nos outros, sabe? Se eu cobrar aqui, a pessoa pode ter falta para comprar Nossa. comida. Eu fui ter minha primeira calça jeans minha, que não foi ganhada de ninguém. Eu já estava na faculdade. Nossa. Eu tinha 18 anos, que a minha irmã pediu uma calça jeans de marca para minha mãe, de 15 anos. Nossa. E aí, quando eu cheguei de Cuiabá, que eu vim de ônibus, a minha mãe falou, ó, vai lá na Multimarcas com a Aliene, escolhe uma calça jeans para você e uma para ela, que eu vou dar de presente para vocês. Minha irmã faz aniversário em outubro, eu fiz em agosto. Mas as minhas roupas eram, tipo, roupa costurada pela minha mãe, Sim. roupinha de costureira. Então, assim, talvez, né, eu passar tudo isso refletiu em mim Total. de uma forma diferente do que reflete nas outras pessoas, de querer... E eu tenho esse problema com dinheiro até hoje. Eu não gosto de mostrar que eu tenho dinheiro, que eu posso, sabe? Eu vou comprar alguma coisa numa loja, eu fico me justificando pra vendedora. você se Por que eu sente- tô comprando aquilo? Eu Culpado, eu acho. tenho isso, né, meu amor? Você lembra que, na verdade, hoje não mais, graças a Deus, mas eu sentia culpa. Todas as vezes que eu terminava de fazer uma compra, eu ficava muito feliz no momento da compra, mas assim que passava aquele momento, vinha uma tristeza muito grande, como se, meu Deus, fosse faltar dinheiro pra comer lá no final do mês. Exatamente. Eu me Você sentia tem que muito ficar culpada. se justificando como se você não fosse merecedora disso. É isso né? mesmo. Como se você não tivesse trabalhado muito para poder ter aquilo. E eu tenho isso até hoje. Sim. E eu converso bastante com o Rony sobre isso, porque é uma coisa que agora eu fui final de semana em Cuiabá e eu fiz umas estripolias lá. E ele fica, amor, eu tive um pesadelo. Eu sonhei que você tinha gastado dinheiro. Porque é tão, assim, que eu me seguro. Aham. Igual a Isa falou. Na hora eu faço, depois eu falo, puta, eu não preciso disso? Ou será que eu preciso? Será que eu não preciso? Aquela questionamento merecer- que não tira se- até a vontade de você usufruir Sim, daquilo. exato. Mas isso é muito doido com relação ao dinheiro, porque o quanto na nossa infância molda a gente com o dinheiro a vida inteira. Total. Nós temos um caso lá em casa mesmo, que a gente também passou muita dificuldade quando era criança. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro aí, ganhar bem assim, eu gastava meu dinheiro todo comendo. Todo comendo. Por quê? Cara, pizza. Era um negócio... Hoje pizza, vamos pedir a pizza. Como é fácil, né? Pra mas gente era difícil. Coca-Cola, refrigerante, eu lembro que era uma garrafa de Coca-Cola no final de semana pra família inteira. Era um copo de Coca-Cola medido. regradinho. Aham. E isso vai moldando você. Daí quando eu comecei a ganhar dinheiro lá já grande, eu gastei todo o meu dinheiro com comida. Todo o meu dinheiro eu gastava com comida, porque como faltou lá atrás, a minha forma de lidar com dinheiro era gastando. Tentar foi com suprir roupa. aquilo. E eu Com fui roupa. Olha aí, ó. Roupa. Os meus primeiros honorários... O meu primeiro honorário que eu ganhei ali, cash, eu fui numa loja de calçados e comprei uma bolsa pra mim, que eu nunca tinha tido uma bolsa de couro bonita. Eu tenho essa bolsa guardada até Olha. hoje. Caramba. Eu comprei uma bolsa pra mim da Portfólio. Na época era uma marca Olha. boa. Hoje Uhum. nem tem mais relevância no mercado. Eu tenho ela guardada até hoje. Ela tá ali no meu Sim. roupeiro guardado. E o meu era com roupa. Eu entrei, eu comprava roupa compulsivamente. E sapatos. Porque eu Olha também só. só tinha 2 sapatos quando eu trabalhava, né? Então, A minha cunhada é assim, né? Mesmo assim. É roupa e sapato, roupa e sapato. Hoje não mais. Melhorou ela- bastante. é. E eu só melhorei quando eu comecei a estudar educação financeira. É. Só quando eu comecei a estudar educação financeira que eu fui melhorando a minha forma de lidar com o dinheiro, porque eu gastava absolutamente todo o Parabéns. dinheiro que entrava. Todo. porque eu entrei num É. buraco. Eu entrei em Sim, dívidas entra. absurdas Sim. com cartão. Sim. Porque eu fiquei deslumbrada, sabe? Sim. E o direito é assim, hoje você recebe, amanhã nem sempre, não dá pra contar. Sim. Mas realmente, a nossa infância, ela Não molda a gente no futuro. Que Não, loucura. e atrapalha diretamente lá o momento que você vai se casar. A gente tem uma pesquisa, né, que mostra que mais de 60% dos casamentos, eles acabam por problemas Financeiro. financeiros.
Com certeza. E O maior é isso- infidelidade, o segundo é Problemas É financeiros. muito louco isso, né? É porque eu falo assim, né, que eu já tenho uma experiência em casamento ali. Nossa, tenho 20 anos de casada, 21 Sim. anos que eu vou fazer esse ano. E realmente, o casal ele tem que estar em sintonia. Se um dos cônjuges não tá em sintonia com o outro, porque se um gasta demais e o outro economiza demais, Gera, vai né? dando uma disparidade. E a finança vai indo por água abaixo, né? Uhum. Eu tive muita sorte, porque quando eu conheci Rony, eu já estava com 27 anos. Então, eu já tinha passado dessa fase louca e compulsiva. E ele também estava vindo ele já tinha 36, então ele já tinha uma maturidade de saber, ele já tinha passado por todas essas nuances. Então, quando nós começamos a construir o nosso patrimônio ali, desde o primeiro dia de namoro, nós fincamos um objetivo. E nós cumprimos esse objetivo. Mas realmente eu concordo que o problema financeiro, ele atrapalha muito o casamento. E você sair da... Você já pode ir pra parte já do Podemos. Tá. E daí você sai de uma área que é volátil financeiramente e vai para a área que o concurso público te dá uma estabilidade financeira. Qual que foi o motivo, assim, que fez você mudar? Além de estar saturada, qual foi o outro motivo que falou assim, eu acho que esse concurso eu acho que vai ser bom para mim? Porque, vou contextualizar de novo, porque é um concurso que você lida com homens. não, é um perigo. Um perigo. Né? Você trabalhar dentro de uma cadeia pública. A maioria das pessoas, 99% das pessoas, nunca passaram nem em frente de uma cadeia. Ideia do que Não tem seja. noção do que é. Como foi pra você? Então, eu não escolhi, eu fui escolhida. Foi assim, eu tava dando aula na Unic, né? E eu tava muito apaixonada por aquilo. E até tinha iniciado um mestrado, porque eu falei, não, agora eu me encontrei, é isso que eu quero fazer. Quero pedir desculpas, tá, pela professora que eu fui. As primeiras turmas sofreram muito. Nossa, eu falava rápido, eu despencava e babababa. Chegava em casa, eu me arrependia. Eu falava, gente, eu podia ter explicado mais isso, explicado mais aquilo, mas eu gostei. Volta o perfeccionismo da mulher. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu fui demitida. Pela primeira vez na vida, eu fui demitida. E eu entrei, assim, numa crise existencial muito grande, porque o perfeccionismo, né? Sim. Falei, como assim? Fui demitida, eu estava apaixonada pelo negócio e eu meio que dei uma murchada. Eu ia fazer 40 anos naquele ano. E eu estava insatisfeita com a advocacia, assim, cansada, né? Da advocacia. E eu tinha projetado minha expectativa na docência. E eu fiquei muito mal. E Rony chegou pra mim e falou assim, amor, o que você tem vontade de fazer? Vamos com calma. Você me ajudou e agora é a minha vez. Aí eu falei, eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu quero fazer. Aí ele falou, pensa. Aí eu falei, quando eu tava na faculdade, eu cogitei uma vez de fazer concurso pra Polícia Federal. Mas hoje eu não tenho mais idade. Aí ele falou, beleza. Tá para abrir concurso para civil. Tá para abrir concurso para civil. Você vai fazer o seguinte. Você tem 6 meses de seguro-desemprego. Esse dinheiro é seu. Você não vai se preocupar com nada. Esse dinheiro é para você comprar o que você quiser. É seu. A casa é minha. As despesas de casa são minhas. E você vai focar. Descansa e estuda. Quando aparecer um concurso, você faz. Agosto. Outubro, chega o homem. Nenhuma pressão. Nada. Ele chega com... Eu tava lá em casa, horário de almoço, ele chegou e colocou um edital. Olha aqui, saiu esse concurso aqui. Esse edital aqui vai ter concurso pra agente penitenciário, né? Porque não era polícia. Verdade. Agente penitenciário. Por que você não faz? Sim, para testar conhecimento. Eu falei, eu não quero trabalhar em cadeia? Deus me livre. Como com essa voz de taquara rachada, com essa carinha aqui, como que eu vou falar com as pessoas firme e forte? Porque eu tenho uma dificuldade, tinha, né? Achava que tinha, mas não tenho. Uma dificuldade de me impor. Aí ele, amor, não é para você assumir, é para você testar seus conhecimentos, para você ver aonde você tem que melhorar. Aí, protelei. Aí eu pensava assim, meu Deus, eu não tô estudando, eu vou fazer esse concurso, eu vou passar vergonha na frente dos meus alunos. O pessoal vai ver meu nome lá, se eu ficar mal colocada. Com que... assim, como sabe? que o perfeccionismo atrapalha em tudo, né? Eu fiz a inscrição. Eu não, ele fez pra mim, nos 45 do segundo tempo. Nossa, de no outubro. último A momento. prova era em fevereiro.
Aí nós tínhamos, pela primeira vez em dezenas, né, anos, a gente ia pra praia. Passar Natal, Ano Novo na praia. Eu falei, Rony, como que eu vou estudar? Ele falou, não é pra estudar. E eu lembro como se fosse hoje. Nós fomos, passamos Natal, Ano Novo em Maceió. E um dia antes de ir embora, faltava exatamente um mês para a prova. Acho que era 4 ou 5 de fevereiro que foi a nossa prova, 6 de fevereiro, uma coisa assim. E um mês antes, eu estava lá me despedindo de Maceió. Eu estava lá dentro do mar, olhando para o horizonte. Ele chegou atrás de mim e falou, o que você está pensando? Eu falei, eu estou pensando que eu estou ferrada. Daqui exatamente um mês eu tenho uma prova para fazer de um concurso que eu não estudei nada. Eu vou passar uma vergonha lascada, eu não vou fazer essa prova. Ele falou, não, vai, você vai. Eu vim embora, dei uma louca, coloquei uma mesa no meu quarto, no nosso quarto. Minha mãe estava aqui passando férias e falei, agora eu vou estudar. Eu não tinha material, não tinha nada. Eu peguei o edital, abri o YouTube e fui. Eu fiquei 15 dias nessa surtando. Eu pegava às 8 da manhã às 11, também não foi loucura não, das 8 às 11 e da 1 às 5. A hora que eu não tinha as minhas filhas e o meu marido em casa, porque eu nunca deixei de dar atenção para minha família. Eu nunca fui muito doida assim, focada a esse ponto. Sim. E minha mãe levava lá pipoquinha, cafezinho e chimarrãozinho e eu lá, tudo com um trenzinho de YouTube. Aí fui fazer a prova. Aí fiquei em terceiro lugar em Tangará. Eu não lembro direitinho, mas eu acho que que saiu a concorrência e eram 14 por vaga, se eu não me engano, para Tangará. Aí eu pensava assim, durante a prova, eu só tenho que derrubar 13, eu só preciso de uma vaga, eu só tenho que derrubar 13. Eu só tenho que ficar na frente de 13. E aí, quando saiu o resultado e eu fiquei em terceiro, lógico que eu fiquei infeliz, porque a pergunta que eu errei me colocaria em primeiro. Olha só! E eu errei porque eu só li ela até a metade, porque eu não li o resto. Eu olhei e vi, era direito administrativo. Pá! Quando eu fui ler o final, mudava o final da questão de acordo com a resposta. Mas, aí foi isso. Aí eu fui... fiquei em terceira, daí eu me empolguei, fui passando nas fases e foi indo. Aí quando foi fazer o TAF, eu machuquei meu ombro, eu não conseguia fazer a barra isométrica. Eu consegui fazer a barra no domingo, a minha prova era na quarta-feira. Meu Deus. E eu fui assim, e deu tudo, e foi dando certo. E as coisas foram dando certo e eu fui passando as fases. E aí eu me empolguei. Só que aí o que aconteceu? Pandemia, não tem nomeação. Nossa. Teve para primeiro e segundo lugar. Olha como Deus é maravilhoso. Elas foram, coitadas, nomeadas. Uma para Porto Gaúcho e a outra eu não lembro, por lá de Juína. Nossa. As minhas colegas. Aí eu fiquei ali. Primeira de Tangará e 50ª alguma coisa, nem lembro ao certo, no geral. E nisso veio pandemia, suspendeu o concurso. E nisso eu desisti, não queria mais. Em 2021, voltou a mexer com esse negócio de concurso. Vai nomear, não vai nomear. Só que eu já estava ali, eu não queria mais. Até porque eu nunca quis, não foi uma coisa que eu quis. Sim. E o que aconteceu? Agosto de 2021, o câncer da minha mãe voltou. Nossa. Então, eu fiquei focada nisso. Sim. Março de 2022, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu numa quinta. Eu enterrei minha mãe numa sexta. Na terça-feira de manhã, eu estava numa espiral de depressão que ia me consumir. Meu Jesus. Eu acordei, tinha mensagem do Ed Carlos, que é policial, da Gisele, que foi aqui, ficou em segundo lugar. Todo mundo, parabéns, saiu a sua nome, convocação. Parabéns, saiu a sua convocação. Meu Deus. Eu só chorava, porque minha mãe queria muito que isso acontecesse. Aí eu falei, eu não vou, eu não quero nem saber desse negócio. Aí meu pai foi lá em casa, ele falou, não vai? Eu falei, não. Falei pro meu marido, ele falou, Leandra, eu sou seu parceiro a vida toda, você faz o que você acha que você tem que fazer. Caramba. E aí, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, na quarta-feira, eu sou católica, eu fui na missa de 7º dia da minha mãe. E pra mim tava definido, eu não vou e pronto. Eu tinha até a quinta para escolher o polo, para fazer aceitação de polo. Sim. Não vou e pronto, não quero saber desse trem, não quero mexer com preso, não quero. Quero ganhar na Mega Sena e ser madame, e chorar as minhas pitangas e chorar a ausência da minha mãe. E aí eu fui na missa. E na metade, eu prestei atenção metade da missa. Na outra metade, sabe assim, quando o padre começou a fazer a homilia lá, me veio o concurso na cabeça.
E assim, eu não parei mais de pensar naquilo. E eu só pensava na minha mãe no concurso, na minha mãe no concurso, na minha mãe no concurso. Aí Rony falou, Leandra, aí indo embora, ele falou, o que foi? Eu falei, você vai acreditar? Eu acho que foi a minha mãe. Ele falou, eu acredito, porque ela queria isso pra você. Sim. Aí no outro dia meu pai foi lá em casa, eu falei, pai, o que você acha? Aí ele falou, olha, eu acho que você não tem nada pra perder. E realmente, se for pensar na mãe, a mãe queria. A mãe sempre quis que os filhos tivessem uma estabilidade. Sim. Ele falou, você vai. Se você não gostar, você volta. Sim. Mas você vai. E eu fui. E eu me apaixonei por esse negócio. Nossa. Eu fiquei legal. encantada com aquele negócio todo, sabe? A apresentação ali no curso de formação. É um inferno. O meu, eu acho que foi um dos piores. Não é fácil, não, mas assim, a paixão que você vê, as pessoas mais antigas que você falando, a dedicação que essas pessoas têm, o que eles já passaram desde serem... Tem pessoas ali que foram carcereiros. Carcereiro, daí agente prisional, daí agente penitenciário, para agora ter o status de polícia. A história é muito triste. Sim. Sabe? É muito judiada a história. E ver que eles estão lá com força, com garra, que eles trabalhavam sem arma, trabalhavam sem algema. Na verdade, eles eram postos para trabalhar sem um curso de formação. Tipo, vai lá, toma a chave das celas aqui e vá. Né? E aí você ouve tudo isso e a paixão ali por fazer o bem. Porque nós fazemos o bem, nós cuidamos da sociedade. Eu brinco com as minhas meninas, eu falo, enquanto vocês estão dormindo, nós estamos cuidando para que vocês fiquem seguros. Né? É isso mesmo. Porque é o que a polícia faz, né? De toda maneira, é o que a polícia faz, seja militar, seja civil, seja penal, seja qualquer polícia, ela está cuidando para que a sociedade durma em paz. E como que foi, assim, a primeira vez que você entrou dentro da cadeia? No curso de formação vocês já entravam ou não? Na PCE, sim. Nós fizemos um breve estágio na PCE. PCE é Polícia Central do Estado? É Penitenciária Central do Estado. Nós entramos lá, nós somos na Feminina, Maria do Couto também. E em outra, que eu não, no Capão. Né? Na verdade, nós fizemos todas lá. É assim, quando eu entrei para trabalhar, eu estava entre a ansiedade, a emoção, né? O medo de não poder, de não conseguir fazer o que eu preciso fazer. Mas quando eu vi aquele cadeado fechando pro lado de dentro, que eu pensei, eu só saio daqui amanhã, às 7 da manhã. Deu um ataque cardíaco lascada. Imagina, uma ansiedade. Porque você é linda, leve, solta, você trabalha, você é advogada e você vai onde você quer, você para, você volta. Lá não, meus amigos, depois que a gente entra lá dentro... Você é um preço também. Você só sai a trabalho. Só saímos a trabalho. Então, Deus. deu uma claustrofobia, mas também já foi, porque logo já começa o procedimento e você já tem que ir trabalhar e pronto. Do curso de formação, o que foi a parte mais desafiadora para você? A parte física. A parte física, porque eu sou bem preguiçosa. O meu corpo é bem preguiçoso. Então, tanto já no concurso, na parte do TAF, eu sofria muito, eu odeio correr. Odeio. Eu morro de inveja das pessoas que correm com aquele glamour. Ai, lindo. Eu corro parecendo uma galinha depenada, esgualepada. Eu tenho uns vídeos meus correndo no curso de formação. Eu odeio correr, sabe? Então, a parte física foi a mais difícil. Todo o resto eu achei tranquilo. A parte de mexer de testar os gases, e a parte mais operacional eu gostei, mas a parte que a gente tinha que ficar fazendo atividade física foi o que mais eu testei. E o curso de tiro? Porque precisa fazer, né? Tranquilo. É tranquilo? Tranquilo. Você sentiu alguma emoção? Porque era a primeira vez que você tava pegando numa arma assim, né? Foi uma das coisas que eu mais tive medo. Porque eu nunca tinha tido contato com armas. Meu pai é totalmente desarmamentista, se é que existe essa palavra. E assim, na nossa casa nunca teve armas, né? Porque meu pai vinha com traumas de infância, de saber o quanto... outras pessoas, crianças que morreram na infância dele. Ele conta casos lá do Rio Grande do Sul. E eu nunca tinha pegado uma pistola na minha vida, uma arma de verdade. Eu nunca tinha visto uma arma de verdade na minha vida, assim. Então, era uma coisa que me dava muito medo.
Mas depois. E a questão de usar óculos também. Quando você usa óculos, é mais difícil a mira, é mais difícil fazer a visada. Mas foi tranquilo. Pra mim, foi tranquilo. Eu tirei notas boas, graças a Deus. Ai, que maravilha. Eu acho que você é sanguínea, né? Você é sanguínea? Já ouviu falar dos temperamentos, assim? Já, mas eu nunca pesquisei. Eu acho que ela tem jeitinho de sanguínea. Eu nunca pesquisei muito. Ô, Leandra, Diga. você falou da primeira vez que você entrou dentro da cadeira. Quais são os procedimentos? Você falou sobre os procedimentos. Quais são os procedimentos que o policial penal, ele toma antes de entrar, para entrar? Porque a gente sabe também que você se desloca, acaba sendo um serviço perigoso, que acaba sendo visado. Na verdade, não tem muito, assim, procedimento. Falou, não, também não vou falar, né? Os presos estão me ouvindo, aí o pessoal tá me ouvindo. Assim, a partir do momento que você... Eu, Leandra, eu não sou muito paranoica. Eu tô sempre atenta. A partir do momento que você passa por um treinamento, você tá sempre observando. Você observa o comportamento de qualquer pessoa perto de você. Sim. Se você tá num restaurante, você observa. Porque você está sendo preconceituosa? Não, porque você está cuidando de si e de quem está com você, né? Então, não tem assim, eu vou falar, tem um procedimental. Nós viemos armados, quem tem arma vem armado, às vezes com colete, né? Que a gente está sempre se protegendo. E é isso, o que nós temos hoje, nossa arma e nosso colete para nos proteger. Tá? Mas assim, não tem que eu vou falar, não tem um procedimento assim, sabe? O nosso procedimento, a nossa cautela é o nosso olhar. É o nosso olhar. É o tempo todo atento. Nós estamos em QAP, como a gente fala, né? Em atenção o tempo todo. Entendi. Dentro e fora da cadeia. E para lidar com os presos? Você falou que você não gostava da sua voz, você achava que você ia ter pulso firme para lidar com os presos. Como que foi para você se encontrar? Você falou que depois não foi tão difícil. Assim, no começo, eu acho que não só eu, mas todo mundo, homem ou mulher, fica um pouco inseguro. Sim. Né? Você tem que ter um limite entre a rigidez e a tolerância, né? Porque nós estamos ali para quê? As pessoas têm uma visão muito errada da polícia penal. As pessoas acham, a polícia penal bate, a polícia penal é rígida. Não, a polícia penal segue procedimentos. Nós seguimos procedimentos. É o procedimento de banho de sol, é o procedimento disso, é o procedimento daquilo, mas nós trabalhamos com procedimentos, nós seguimos a LEP. Então, depois que qualquer polícia, seja civil, seja militar, descarrega lá para nós cuidamos da custódia dessa pessoa para o bem-estar dela e da sociedade. Da sociedade, isso mesmo. Né? Então, assim, a princípio, eu demorei uns meses, assim, para me soltar. Depois, vai acontecendo gradual. E assim, como eu estava te falando, Johnny, trabalhar com um preso homem é mais tranquilo. Porque o preso homem, quando ele tá certo, mas quando ele tá errado, ele baixa a cabeça e te pede desculpas. É mesmo? Né? Ele não é afrontoso. Ele sabe quando ele erra. Então, quando ele erra, ele aceita a punição dele dentro da legalidade. Isso. E não tem revolta, não tem revanche com aquilo. Sim. Então, as coisas vão acontecendo gradual. Você fala sim é sim, não é não e pronto. O que você tem que ter? Postura. Não só eu, qualquer policial. Né? Se você falou que pode. Se você falou que não pode. E aí eles vão... Porque as pessoas, não só os reclusos, qualquer pessoa pega a sua fraqueza. Sim, com certeza. Né? Então, você demonstrando que você está consciente do que você vai fazer, dá tudo certo. É interessante isso, no começo, antes de a gente começar a conversar, de você falar mesmo que tinha possibilidade de trabalhar na cadeia feminina, né? Tinha. E na minha visão, seria muito mais fácil para uma mulher escolher trabalhar na cadeia feminina do que trabalhar na cadeia masculina. Para quem não sabe, tem divisão, gente. Tem cadeia masculina e feminina. Aqui na nossa região é de Nortelândia, né? Que é a feminina. Isso. Tinha em Cáceres, não sei se tem Cáceres ainda, né? Não sei te informar, mas tem eu Nortelândia, acho que é a feminina, e vai para Cuiabá. E aqui em Barra do Bugres é a cadeia masculina. E eu imaginei que toda mulher escolheria a cadeia feminina para trabalhar com mulheres mais frágeis, mais tranquilas. Frágil. E não é essa a realidade, Leandra. Não, as mulheres são mais tranquilas, né? Mas elas
são mais cheias de 9 horas, né? Você já pensou? 60 mulheres lá em Nortelândia, 60 e alguns quebrados de TPM, todas de uma vez só. Falei, não, nem de mulher eu gosto, não, eu vou trabalhar com homem, que com homem eu me dou melhor. E aqui tem quantos homens na cadeia? Hoje, 148 homens. Tá com metade da época que eu trabalhava na criminal, que nós chegamos a 300 presos aqui. O pessoal comenta que foi bem difícil. E a cadeia hoje tá bem legal, né? O Otto faz um trabalho, acredito eu, bem interessante de cuidado do pessoal trabalhar, de organizar aquela cadeia ali. O Otto, ele é um excelente diretor, né? Ele é muito humano e muito inteligente. Então, assim, toda aquela estruturação da cadeia ali, parte dele, tudo que é feito ali é idealizado por ele. Sim. E tá ficando muito bacana. Eu não sei se você já foi lá por esses dias, mas assim, a parte das celas, os raios, tá tudo bem divididinho. E então ficou um trabalho vai ficar bem legal para trabalhar ali. Agora nós estamos construindo a nossa carceragem ali na frente, então tudo vai ser resolvido por ali na frente mesmo, não vai mais precisar entrar dentro lá, que legal. Nos fundos onde entra hoje. Leandra, uma dúvida que eu tenho, e acredito que as pessoas também têm, quando a pessoa, vamos supor, o cara foi preso por embriaguez ao volante lá, ele foi pra delegacia, daí converteram a prisão dele e foi pra cadeia, ele fica preso com todo mundo lá, ou ele tem um lugar separado, tem a divisão, como que funciona isso? Veja bem, os primeiros dias nós fazemos uma triagem. Então, eles ficam numa cela separada, né? Nós temos 2 celas de triagem que eles ficam lá. Para ir se ambientando já com os procedimentos, para ir aprendendo os procedimentos. E também para já ver se tem alguma doença, alguma coisa, para tratar ali, para não descer para a cela e causar, né, uma comoção maior. Aí, depois, eles descem para celas que eles são designados. E aí, lá, eles ficam com qualquer outro... Assim, nós temos as divisões dentro da cadeia. Tem a ala dos crimes sexuais, que daí são pessoas que têm que ficar apartadas, né? E aí, crimes sexuais, violência contra a mulher, esses aí geralmente ficam juntos. Aí nós temos a seção das facções, e aí é dada uma oportunidade para ele, mais ou menos. Quando a gente faz o cadastro, já é perguntado se ele é faccionado, se ele não é faccionado. Faz uma divisão. Entendeu? Mas não tem uma cela específica para embriaguez ao volante. Uma cela específica para isso. Não, quando desce com todos os outros. O que, na minha opinião, é meio complicado, né? Porque se você pega uma embriaguez ao volante, ela não tem o mesmo peso que um homicídio. Com certeza. E também tem a questão o próprio homicídio, ele tem vertentes. Eu falo sempre isso. Tem aquele homicida de acidente que estava lá numa loucura e fez, mas ele não é não é de carteirinha, né? Eu brinco assim que não é o bandido de carteirinha. E tem aquele que ele faz porque ele realmente está no sangue. Então, é complicado falar sobre o sistema. Está evoluindo bastante. Muito, muito, muito. Está bem evoluído. Mas porque também não tem espaço também. Imagina, se você for montar uma cadeia com divisõezinhas perfeitas, acho que eles não tem nem... Não tem espaço, não tem efetivo e não tem condições de trabalhar com todo esse tipo de situação, né? Então, o ideal mesmo é as pessoas ficarem bonitinhas, seguirem a lei e não caírem lá dentro, né? Com certeza. Pra que vai beber e dirigir? Tem Uber, gente. Isso não mesmo. faz. Eu fiquei em Cuiabá um final de semana, meu marido não bebeu uma gotinha de álcool, porque ele foi o motoristinha da rodada. Não é? Tá certo. Ô, Leandra, nossa, agora fugiu a pergunta. Vai pensando aí. Eu quero saber se tem muita confusão dentro das celas. Jamais. Não. Não tem. Aqui em Barra, não. Não posso falar por todas as unidades do estado, mas aqui em Barra nós aplicamos o procedimento, né, que veio instalado pelo estado, e os nossos presos, eles são bem respeitosos, assim, eles seguem e não tem não. Lembrei agora. Sobre o banho de sol. Banho de sol é pra quê? Pra tomar um solzinho mesmo? Pra tomar um solzinho? E daí coloca todo mundo pra tomar banho de sol? Como que é? Tem um vagão? Me explica pra nós aqui, como que funciona? Fica solto, a curiosidade. Estamos curiosidade. Sabe o que eu mais escuto das pessoas? A maioria das pessoas sabe o que eu mais escuto das pessoas? Quando eu vou fazer unha, eu vou em algum lugar assim que, é policial penal. Você fica o dia inteiro sem fazer nada, né? Porque os presos ficam o dia inteiro na cela. Eu falei, se soubessem vocês. O que é o banho de sol? O banho de sol é um direito dele sair da cela e arejar.
né? Arejamente. Então, aí nós lá, aqui, falando por aqui. Isso. Tudo que eu vou falar é baseado em... Nós temos 2 quadras, né? Que é a quadra do convívio e a quadra do seguro, que são as divisórias de reclusos, de PPLs. E aí eles ficam 3 horas nessa quadra. Eles saem de manhãzinha e ficam de 2 horas a 3 horas ali. Gradeado em cima, então metade tem sombra e metade pega sol mesmo, que é para eles circularem ali, terem aquele momento. Eles podem levar, se tiver livro, pode levar livro. Alguns levam cobertinha e deita e fica ali, leva cigarro, fuma. Não deveria ter cigarro, né? Mas tem, então. Sim. Mas o banho de sol é isso mesmo, é um banho de sol para sair da cela. Aqui em Barra nós temos o solário também, que o que acontece? É um espaço numa antessala da cela, que ela é aberta em cima, gradeada também. Então, eles ficam o dia inteiro com a tranca da cela aberta, com a bigorna da cela aberta, e eles podem entrar para a cela, deitar na cama ou ficar ali no solar, onde tem um tanque, que eles lavam roupa, tem uma televisão. Todas as celas têm televisão que eles trazem, né? Suas famílias trazem. Então, como eles são... Como a Isa perguntou, se eles fazem bagunça. Não, eles têm um comportamento porque eles têm os benefícios. Sim. Entendi. Entendeu? Então, assim, se eu... não bate em preço, sabe? Já foi-se o tempo que era necessário. Hoje a gente verbaliza e dá tudo certo, deu tudo certo. Deu problema? Tira a televisão. Uma semana sem televisão, 2 dias sem televisão já é o suficiente, fica tudo certinho. Sim. A gente fica com curiosidade porque a gente assiste nos filmes. Aí nos filmes é assim, soltou os presos lá pra tomar o banhozinho de sol. Aí um arruma um instrumento de não sei da onde, tira da lata de não sei o quê e faz um de refém, assim, aí põe a cadeia todo doido, aí foge da cadeia. Aí, então assim, nos filmes é tudo muito daquela emoção gigantesca. Então, por que assim, não acontece aqui com esse negócio de Confusão. armas? Porque nós revistamos as celas todos os dias. Aqui na Barra, procedimento nós fazemos um procedimento. Nós temos... É isso que eu falo, a gente não fica paradinha ali Exato. só esperando a hora de ir embora. Então, enquanto eles estão no banho de sol, é feita a revista de cela. Se tem uma cama, alguma parede descascada para tirar algum... Aí já entra... Entendi. Já entra como se tivesse... Já muda o procedimento. Então, aí a gente já manda consertar na hora também. Você pode entrar lá na Barra, aqui na Barra hoje, em qualquer cela, elas estão em perfeito estado de condição. Caramba. Que Que legal. maravilha. Muito legal. Uau. Como que foi pra sua família? Você falou que seu esposo, ele indicou e tudo Ele mais, que induziu. mas como que foi pra eles quando você falou assim, agora vou entrar na cadeia, vou trabalhar... acredito que tenha ficado com medo do seu pai também. Como que foi pra sua família? Não sei se é aceitação, mas a lidar com esse... Eu acho que eles têm orgulho. Ninguém nunca falou nada, sabe? A minha filha mais velha, ela tem 27 anos, até hoje. Quando eu chego do plantão, ela tá trabalhando, aí quando ela chega pra mostrar, ela, oi mãe, como foi o plantão? Já é natural, meu marido também, oi amor, como foi o plantão? Aí o que eu posso falar, eu falo, quando eu não quero falar também, porque às vezes eu tô de saco cheio, eu falo, hoje não, eu não falo. Mas eu acho que eles, na verdade, teve mais orgulho do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu me superei. Pra mim foi uma superação de tudo que eu passei pra chegar lá. Sim. E as meninas, a minha filha mais velha, principalmente com ela, né? Que ela trabalha na prefeitura, às vezes ela chega, mãe, fulano falou que foi seu aluno, que você fez a diferença na vida dele. Mãe, fulano foi lá, não sei o quê. Volte e meia acontece isso, sabe? E aí, às vezes, eu falo, espero que tenha sido uma diferença boa, né? Uma diferença pro bem, uma diferença boa. Então, mas eu acho, assim, que da minha família veio muito orgulho. Do meu marido veio muita parceria, sabe? Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro plantão foi dia 5 de novembro. Em dezembro, a minha colega de plantão tirou férias e em janeiro ela foi removida. Então, eu fiquei sozinha num plantão com 8 homens. 24 horas. Quer dizer, no horário de expediente nós temos a Vanessinha ali. Mas quando as luzes se apagam, quando o sol se põe, éramos eu e mais 8. Então, às vezes... E eu sou muito brincalhona.
Sou muito. E talvez isso tenha facilitado a minha convivência com os meus colegas. Porque quando você brinca, você quebra paradigmas. Sim, né? sim, realmente. E eu sempre fui muito brincalhona, eu falo muita besteira. Na verdade, eu falo mais besteira que eles. Então, eu falo, não, essa aí é doida mesmo. Mas assim, eu parei um dia pra analisar que se fosse meu marido preso numa cadeia com 8 mulheres, acho que eu não ia gostar não, hein, gente? Eu não ia ter a parceria que ele teve comigo, não. E assim, todo dia ele acorda antes de mim, faz café e vai me acordar. Antes do meu despertador tocar, ele vai, amor, bom dia. E todos os plantões, desde que eu comecei, ele nunca deixou de fazer isso. Caramba, muito Sabe? parceiro mesmo, né? Parceiro. Meu marido é um anjo na minha vida. Quando você falou, né, o quanto ele foi parceiro naquele momento em que você recebeu ali a demissão, foi demitida da escola, e aí ele falou, calma, né, a gente se desespera, fica doido, e ele foi muito assim, te acalmou, né, fica tranquila. Você tem esse tempo, vai lá, faz o seu tempo, descansa a mente. Como ele foi sábio nesse momento, porque né? ele é o 8 da nossa relação e eu sou o 80. Entendi. Você explode, você que explode. Ele é o 8, Mas eu sou o 8. é algo que poderia ter gerado problemas no casamento, por conta dessa sabedoria dele, foi algo leve que te ajudou a Sim. atravessar, né? Então, Sim, nossa, que... ele sempre foi assim, né? Tranquilão. Ele é muito difícil, ele tem as opiniões dele, não é bobo, não, né? Às vezes ele fala assim, não confunda minha calma com bobeira, né? Com idiotice. Sim. Ele tem as opiniões dele e ele não muda, mas ele sempre foi, eu sou a explosiva, eu sou a louca, igual quando tem problema na escola com a Isabela. Eu já... Calma, Leandro. Calma, amor. Ele me chama de amor. Calma, amor. Calma. Acho que em 20 anos ele me chamou de Leandro umas 3 vezes, porque ele estava realmente bravo comigo. Leandra, sobre a carreira policial, de policial penal, como que funciona hoje? Tem um cargo, como que fala? Agora esqueci. Tem um... Hierarquia. Não, eu esqueci agora o nome exatamente. Não é... Ixi, Johnny amor, como é Everson. que eu vou saber o que tá De funciona a carreira. Você vai mudando de classes, vai Sim. mudando de níveis. É para plano de cargos e cargos e plano de carreiras. cargos. Nós temos. Nós temos o plano de cargos e carreiras. Nós começamos na classe A até a D. Sim. E leva 11 anos para chegar. Eu Sim. ainda estou na classe A até agosto desse ano, se Deus quiser, que quando eu saio do probatório, e aí eu vou para B. Sim. Aí a cada 3 anos da B para C, e daí 5 anos da C para D. Entendi. E Entendeu? aposenta mais cedo também ou não? Igual, eu acho que a carreira policial, de policial civil e policial militar, salvo Pra engano, nós é tá 25 aqui. anos, né? Não sei, os de vocês não. Entendi. E questão... Johnny, para ser sincera, teve mudanças e eu não sei. Pode Não, até sem ter mudado, problema, né? sem problema. Eu não sei te informar bem. Eu não tô muito interessada em aposentar ainda. Entendi. Não, tá E certo. Eu não me entrosei muito. Não vou falar besteira aqui, não. Sim, Tá? entendi. Questão salarial, se você puder falar, Leandra, de quanto a quanto, a gente sempre pergunta, né? De quanto a quanto que um policial penal pode Nós ganhar? temos os níveis, né? Então, eu vou falar por baixo. O inicial líquido que eu recebo hoje é 4.600 e uns quebradinhos, tá? Aí, conforme você for subindo de classe, quando vai pra classe C, sobe pouquinho, sobe R$1.200. Daí, pra D, desculpa. Quando sai da A para B, sobe 1.000 e pouquinho. De B para C, mais 1.700, 1.800, eu não tô enganada. Na D, nós chegamos a 12.000. Né? E aí, se continua... No último nível? Isso. Não, no último nível, eu não sei te informar. Mas eu sei que nós chegamos na D de 10 a 12.000. Aí, legal. só que aí, o que acontece? Tem muitos níveis que se você for trabalhar todos aqueles níveis para chegar lá no 16.000, dá 36 anos. Ninguém consegue trabalhar entendi. tanto tempo. Muito tempo. Sim. Os níveis são muito superiores às classes. E precisa do quê? Das classes hoje? Precisa de mestrado, doutorado para chegar no final ou não? Não sei. Para nós, sim. Para nós que entramos como nível superior, sim. Para quem antes era nível médio, precisava de uma faculdade. Agora, de A para B, nós passamos com o nosso curso de formação. Sim. Né, que dá as horas. De B para C com pós e cursos de aperfeiçoamento também valem. E de C para D, daí um mestrado, uma nova graduação ou
540 horas, se eu não estou enganado. 740 horas de curso de aperfeiçoamento. Legal. Muito bom. São muitas horas de curso, acho que são 740 horas. Mas também tem 5 anos para fazer, né? Você tem que se aperfeiçoar na sua carreira. Com certeza. Fica mais pertinho do microfone, assim. É que a gente fala porque é para as pessoas que que têm interesse, né, na carreira também, já sabendo mais ou menos como que funciona. Sim. Leandra, sofreu algum preconceito com colegas de trabalho? Não. Já alguma gracinha, tem alguma coisa assim? Ou é trabalho bem tranquilo de você? Aqui na Barra, os colegas, eles são muito respeitosos, todos eles, né? É que, na verdade, assim, nós viemos em uma leva de novatos. Sim. Então, em todos os plantões, entramos novatos, homens e mulheres, e aí foi criando já uma camaradagem, porque eles precisavam, eles queriam, o efetivo aqui era baixíssimo, todo mundo trabalhava no limite. Sim. Eu tenho colegas que têm 3 férias vencidas, porque não conseguiam tirar as férias, porque precisava do efetivo. Então, todos nós fomos muito bem recebidos. Que existe, mas aqui, falando em Barra do Bugres, não, jamais. Que legal. Teve alguma pessoa que você se inspirou no curso de formação? Alguma mulher? No curso de formação de vocês, é só homens que dão curso ou tem mulheres também? Tem mulheres. Teve alguma dessas mulheres que você se inspirou, que você achou, caramba, essa mulher um dia eu gostaria de ser igual a ela, assim por diante, ou não? Eu acho que no curso de formação nós somos muito massacrados. Eu costumo dizer que se a gente fizer com o PPL 1% do que eles fizeram com a gente no curso de formação, da PAD, demissão... Sofreram muito? É muito não dá tempo de você admirar ninguém, sabe? Como eu falei lá atrás, eu admirei a paixão que as pessoas... tem pelo sistema, a paixão por fazer o certo. Sim. Mas, assim, não dá tempo, porque você acorda, eles marcam pra gente estar lá às 5 horas da manhã, aí você já limpa a escola penitenciária, e depois disso já começa a instrução, já corridinha michuruca no parque, flexão aqui, flexão lá, e xingamentos e elogios, né? Não são esse tipo de elogios. Mas não teve ninguém assim, mas eu me inspirei no geral na paixão. Entendi. Sabe, eu quis desenvolver aquela paixão por fazer o certo, por não me corromper. Sim. Agora imagina, uma advogada no curso de formação, meu Deus, sendo massacrada. A vontade, acho que fica assim. Olha, eu sou advogada dos direitos humanos, não permitem isso. Não, eu detesto direitos humanos. Não. Assim. Não. Mas assim, alguns lá tiveram a mãe xingadinha. Mentalmente fala. Mas eu acredito, porque uma pessoa que ela não teve um contato com... Todos os seus colegas eram formados em direitos ou não? Você imagina, porque a pessoa formada em direito, ela já é meio chata, né? O advogado... Imagina. Ai, meu... Isso não. É só fama do advogado. Eu tô me formando agora esse semestre. De onde é formado há um tempo. A gente então sabe o advogado, ele já tem aquela... Daí tudo eu vou processar. O devido processo legal. Isso, eu fico imaginando uma advogada sendo massacrada num curso de formação. Nossa. Eu ficava... Nossa, você tem que engolir muito sapo, viu? Uma resiliência. Você aprende a ser resiliente ali todo santo dia. Porque, como eu falei, nós somos levados à exaustão. Sim. Mas por quê? Porque é necessário. O trabalho exige isso. Hoje tudo está muito tranquilo. Só que pode não estar. Sim. A cadeia pode virar em 1 segundo. Eu posso estar aqui com você e daqui a pouquinho eu chegar lá e tá de ponta cabeça. E eu não consegui nem entrar. Né? Então, você tem que estar preparado para tudo. E quando você tem o mais, é fácil trabalhar com menos. Agora, quando você tem só o menos e precisa do mais... Passou por aquela situação, você não consegue lidar com ela. Exatamente. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma outra dúvida aqui que me surgiu. Você é aquela mulher que é mais delicada ou você é aquela mulher que é mais brutona, assim? Eu sou delicada. Eu sou delicada. Teu jeitinho de delicada. Eu tento... você falou da imposição de voz lá atrás, às vezes eu fujo um pouco do foco. Poucas vezes eu precisei alterar a voz. Só que eu não sou desrespeitada por causa disso. Sim. Eu não sei se é porque eles...
acreditam e seguem o que eu falo, ou se é porque eles me desmerecem também, falam, não, deixa essa doida pra lá, não quero nem falar, deixa. Mas assim, eu tento fazer o que é certo. Aqui na cadeia nós temos muita questão da videochamada. Dona Leandra, dá pra fazer uma videochamada hoje? Não, hoje não. Tudo bem, no próximo plantão eu peço de novo. Dona Leandra, hoje mesmo eu tô com 3 lá, que eu vou fazer pra 3, que era pra fazer plantão passado e não deu tempo, né? E aí eu falei que hoje eu vou fazer, então eu vou chegar... Só que assim, o que eu faço? Eu cumpro o que eu prometo. E eu não prometo que eu não sei se eu posso prometer. Se eu não sei, eu falo assim, peraí que eu vou ver com o Otto, que eu vou tirar dúvida com a Vanessa, aí eu te dou um retorno. Eu não tenho vergonha de falar, sabe? Eu não tenho vergonha de falar. Não é porque eles estão presos que eu tenho que me sobressair sobre eles. Bababá. Porque é muito mais feio eu fazer uma coisa errada e ser depois advertida pelo meu superior do que eu falar pra ele, ó, peraí que eu vou ver se isso pode, né? E aí a gente volta a conversar. Ó, hoje não... Olha, hoje eu não posso fazer isso pra você. Beleza. Então, eu trabalho assim. Sim, Ótimo. Se você pudesse mudar algo na sua profissão, o que você mudaria? Ai, Johnny, a valorização salarial. Todos nós precisamos. Hoje nós somos a força policial que menos recebe, inicial. E nós corremos muito risco. E o nosso risco, ele não é só um risco físico e imediato ali. Nós temos muito problema psicológico. Sabe assim, a gente vive numa atenção 24 horas. Você viu a forma que eu cheguei, colete, e olhando para um lado e olhando para o outro. E nós, depois que a gente sai ali, porque nós passamos a madrugada toda nessa situação, 24 horas é o nosso plantão, a gente ainda demora mais umas 24 horas para descomprimir, sabe? Para o cérebro deixar de pensar nisso, de você... Então, eu acho, deveria ser mais valorizado. Sabe? 2 coisas no Brasil que precisam ser valorizadas mais, né? A educação e a segurança pública. Mas a penal, ela é bem defasada em relação às outras. Mas ainda bem que já teve a gente tá vendo mudança, né? Sim. Porque houve já, graças a Deus, houve a mudança de carcereira. Não era carcereira antes, era agente prisional. Agente penitenciário pra polícia. E agora virou policial penal, que tem muito mais segurança, né? Você consegue ter mais... Quando eu fiz o concurso, no edital, se eu não me engano, eu não me lembro, porque era 1.990 o salário, ou 2.900, não, era 1.990, é porque era, né? Sim, e aí, caramba! Não via como polícia, né? Via como agente. Não era agente era ainda, agente. Mas mesmo pra gente, porque o serviço é o mesmo. Sim. O trabalho é o mesmo, só coisa. mudou a nomenclatura. O trabalho, o procedimento é o mesmo. Sim. Né? Você trabalha com o PPL da mesma maneira, você cuida dele da mesma maneira. Não mudou? Olha, hoje nós somos polícia, então nós vamos tratar diferente. Então, também não existe um suporte psicológico que a própria instituição fornece para os policiais penais. Nos outros lugares, aqui não, mas talvez, acho que lá em Cuiabá tem. Eu acho que sim, eu acho que fornece, mas também, como eu disse, ainda não estou precisando. Então não me interessa se tem, mas eu acho que tem sim. Se eu não me engano, tem sim. Meu amor, podemos caminhar para o final? Tem podemos? Não, aqui para mim já foi. Tirei todas as minhas dúvidas já. Leandra, só mais uma coisa. Diga. Se você pudesse dar um conselho para uma mulher que gostou, achou a sua história interessante e quer trabalhar na Polícia Penal, o que você daria de conselho para essa mulher? Vai fundo. Vai fundo? Vale a pena. E ótimo. Bom. Mesmo com salário baixo, ainda vale a pena pela paixão. Assim, eu como mulher, mãe, como profissional, o que eu falo para as minhas filhas, ninguém trabalha porque gosta. A gente trabalha que a gente precisa. Sim, com certeza. Só que, apesar disso, nós temos que escolher áreas com a qual nos identificamos. Sim, com certeza. Né? Então, se a pessoa quer ser policial e tem isso no sangue, tem que ir.
Não importa o salário, porque uma hora vai valorizar. Sim, Né? com Mas tem certeza. que gostar. Agora, se for para entrar pensando que quer ser servidor público para ter estabilidade, para poder apresentar atestado qualquer hora que tiver doente, ou para isso ou para aquilo, aí não vá. Não Porque vem, nós não. precisamos de pessoas que vistam a camisa e que queiram trabalhar e fazer o bem. Porque o nosso objetivo ali é fazer o bem, é Sim. fazer que as coisas fluam sem maiores danos para ninguém. Sim, excelente. Alguém já te falou que você parece a Antônia Fontinelli? Não. Parece muito. Nem sei quem que é, Aham, nem sei quem parece que é. demais. Sabe quem que é, né? Aham, Parece sei. muito. sei Linda, quem é. loira, Obrigada, porque ela é maravilhosa. linda. Mas então, a gente chegou num momento aqui que ele é bem descontraído. E aí eu vou te dar uns comandos e aí você me fala o que vier à sua mente. Meu Deus. Tá? É bem tranquilo. Um lugar. Nova York. Nova York. Conta pra gente por que Nova York. Porque desde que eu era adolescente, que eu assistia aqueles filmes de romance no Central Park, eu tinha um sonho de conhecer Nova York. Meu sonho da vida era conhecer Nova York e eu realizei. Que demais. Eu fui em 2023 com as minhas meninas, passei 3 dias lá e o ano passado eu fui com meu marido, passamos 10 dias lá. Eu não conheço outros lugares do mundo, mas eu acho que lá é o meu lugar no mundo. Eu me sinto em casa lá. Sem falar inglês, eu amo aquele lugar. Hoje eu brinco com meu marido, eu quero ir pra Nova York. Lugar Como de quem vai na esquina. Eu vou bem ali. Bem ali em Nova York Mas é só. Nova York, é. Que Eu legal, amo que aqui- legal. eu- Tem nossa. vontade também. Não. Tem A vontade gente tem vontade de conhecer. conhecer. Não vão se arrepender. Maravilhoso. Quando vocês forem, vocês me falam que eu passo meu roteiro. Eu fiz um roteiro fantástico. Perfeito. Que eu fui sozinha com o Rony e fui em todo, eu fui de metrô Ai, que e eu delícia. passo que a gente vê roteiros comprados, eles falam assim, você vem no Empire State aqui, depois você vai no outro lugar lá, depois você pega o metrô pra voltar no outro negócio aqui. Eu não, eu fiz o cronometradinho. certinho. Olha 4 aí, ó. horas da tarde, a gente já tinha feito todo o roteiro e já tava com tempo só. sobrando. Vou me lembrar. Qual foi o lugar que você mais gostou de Nova York? O que foi que você Eu mais gosto gostou de de tudo fazer? lá, como eu falei. Mas o que eu gosto mesmo é do Memorial 11 de Setembro, daquela região do 11 de Setembro. Sim. Tem uma energia, sabe? É uma paz, é uma energia ali incrível. E aí, como logo você atravessa a avenida, já tem o rio ali, e a gente visita, passeia, e depois vai ali, fica olhando o rio. É muito bonito, eu gosto muito daquela região. Eu fico horas lá pensando, sentada. Que É muito bom. delícia. Legal. Com certeza precisaremos um dia do roteiro. Uhum. Uma comida. Carne. Tudo que tenha carne. De Como uma preferência boa mal rio-grandense. passada. De preferência mal Nossa. passada. Carne. Tudo Aquela tem que todo mundo acha que é sangue, gente. Não É, é sangue, pelo Não é amor de sangue, Deus. não. Aquilo é vida. Isso. Os veganos que me perdoem, por favor. Não façam hate comigo, mas carne é vida. Ai, gente, quem não come carne mal passada não sabe, não aprendeu a comer churrasco ainda. Não, quem não come carne tem a pele feia, enrugada. Um sonho. Um sonho. Eu já realizei todos os meus sonhos, mas e o meu, assim, um que eu ainda, né, eu quero viajar o mundo. Eu quero conhecer o mundo. Ah. Ir pra Nova York todo mundo. Não, tipo assim, as férias da família, Nova eu vou York. bem ali. Mas assim, sonhos materiais eu já realizei todos. Que era ter minha casa, ter o meu carro. E agora é o nosso projeto de vida, meu e do meu marido, é viajar, conhecer o mundo. E delícia. o Brasil também, né? Conhecer os Que lugares. delícia. Coisa que... Um grande aprendizado. Grande aprendizado, que tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. E um sorriso no rosto torna tudo mais fácil. Eu sou uma pessoa extremamente chorona. Eu choro por tudo, mas do mesmo jeito que eu tô chorando, eu já tô rindo. Que Então, ótimo. tudo passa na vida da gente, não dá pra desanimar. Sim. É isso. Uma compra até R$100 de R$1 até R$100 você comprou que foi muito útil nos últimos Ai, tempos. meu Deus. Já saiu diversas coisas. Bolinha de chocolate, prensa italiana, já saiu chaleira elétrica, saiu necessaire. Chaleira R$100, cara. De R$1 até R$100, o que você comprou que Hoje- foi muito útil? Falou, caramba, podia ter Você comprado pensou isso aqui café. antes. É.
Eu acho que o que eu mais gosto de usar lá em casa é uma balancinha digital, que eu não tinha o hábito de pesar as receitas. Olha E aí, agora, ó. tudo que eu vou fazer, eu peso. Olha aí, Acho que é isso. balança digital. Aham, Acho que interessante, Foi, ó. eu de R$100. É, isso Uma Se mesmo. você balança falasse digital. um pouquinho mais, eu ia falar que era a minha maquininha de café da Doce Gusto. Olha aí, ó. Mas gente gosta, até né? R$100 eu acho que foi a balancinha. Olha aí, muito útil. Nossa. Excelente. Ô, Leandra, no final, ao final do nosso episódio, a gente sempre pede a indicação de alguém para você colocar aí nesse lugar que você está, que você gostaria de assistir essa pessoa, de ver ela falando sobre alguma coisa. Qual seria essa pessoa? E por quê? Então, assim, quando vocês me convidaram, né, eu dei uma estudada lá, assisti uns episódios, não todos, porque eles são longos, então os que eu consegui, baseada no perfil de vocês e da Isa também, eu acho que que vocês gostariam da Kelly Becker. A Kelly Becker, ela é advogada, ela é contadora, eu não sei se ela chega a ser contadora, mas ela comanda um escritório de contabilidade lá em Tangará e ela é uma das criadoras do projeto Abana, lá em Tangará, Sim. que trabalha com animais de rua, né? Gatos Sim. e cachorros de rua. E ela é bem influente, é uma querida. E ela tem essa luta difícil e a gente tenta ajudar como pode. Os meus bichinhos são todos resgatados dela. Olha só. Dela e de outros que aparecem por aí. Mas eu acho que a demais. Kelly vai encaixar bem aqui com vocês. Nossa, Excelente. Kelly, já tá feito o convite aí. Vai Com ser uma certeza. honra ter você aqui conosco, com Eu nem certeza. falei com ela se eu podia falar dela. Não, mas a se gente faz o convite. se se ela... ela não aceitar, tá tudo Tudo certo. certo, não tem problema. Problema não. E aí, meu amor, tem mais alguma coisa? A gente sempre pede, se o convidado quiser, passar uma mensagem final. E eu tô gripado aqui, quase espirrei. Uma mensagem final para que você possa ver no futuro, para que as pessoas possam ver no futuro. Qual é essa mensagem que você deixaria para as pessoas? Que correr atrás dos sonhos vale a pena. Às vezes pode ser desanimador, às vezes, na maioria das vezes vai ter dificuldade, vai ser sofrido, mas no final o potinho de ouro vale a pena. Não dá para desistir. A nossa vida é uma constante evolução. Se cada vez que vier uma pedrinha você desistir, você não constrói nada. Então, corram atrás dos seus sonhos, lutem e persistam. Com fé em Deus, sempre. isso Que Amém. Deus acima de tudo. Amém. Que legal. Deixa eu ver aqui. Se as pessoas quiserem te acompanhar nas redes sociais, não sei se as suas redes sociais são abertas, se você quiser passar, ou se tiver Instagram da Polícia Penal, Não da tem. cadeia, alguma coisa assim. Eu tenho o meu nome, mas eu filtro. Isso. É fechado. É Se isso alguém aí. quiser me seguir, pode pedir, mas... E É, às até vezes por eu causa de segurança, né, demoro também. Até por Sim. causa de segurança, né? Tá E certo. aparece, todos os dias tem 8, 10 pedidos de solicitação, aí eu dou uma Aham. olhada. Perfis de lojas que eu não conheço, perfis assim que não tem muitos seguidores, eu também Sim, Sim. bloqueio, descarta ali, né? Mas eu tenho meu nominho ali, Leandra Eu Marco. vou colocar aqui embaixo pra vocês. Isso aí. E assim, meu amor, você faz o agradecimento à Leandra? Nós queremos te agradecer, Leandra, por você ter topado essa loucura e estar aqui Aham. conversando Uma pessoa que de conosco. ser tímida falou muito bem aqui, Falou né, meu bem amor? demais. Nossa, muito obrigada mesmo por você ter disponibilizado o seu tempo. A gente fala que o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos hoje, né? Então a gente fica muito grato, muito feliz mesmo. E honramos a sua vida, a sua trajetória. E esperamos que você vá cada vez mais longe aí. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído com algo, não ter falado muita besteira, Não, porque eu falo perfeito. demais e eu me perco quando eu tô falando. É um prazer mesmo, é um prazer te rever, Johnny, ver que você tá bem. E te desejar para vocês, como casal, uma vida cheia de amor e próspera. Amém. Como profissionais, todo o sucesso do mundo. Se precisarem de mim como pessoa, estarei aqui, sempre à disposição. Como profissional também, a gente está sempre aberto. Nós, da Polícia Penal, estamos sempre abertos para esclarecer, para mostrar para a sociedade que nós estamos aqui para ajudar e para somar, jamais para prejudicar ninguém.
Muito obrigada mesmo pelo convite. Foi um prazer. Nossa, um prazer para nós termos aqui. Nosso. E agradecer ao Otto, né? Exatamente. Né? O diretor da cadeia. Que viabilizou, né? Um parceiro. Vanessa, que eu não conheço pessoalmente também. Vanessa, eu não conheço pessoalmente. Não é essa Vanessa. Só de WhatsApp mesmo. Meu Deus, aquela braveza toda de 1,5 m, você não conhece. Não, a Vanessa pessoa... é um anjo lá pra gente na cadeia. Nossa, ela... uma pessoa comanda o excepcional. espetáculo junto com o Otto lá. Eles dois carregam a cadeia nas costas. Olha. É uma pessoa que sempre, os dois sempre estão apostos. Não sei, Sempre. os demais que eu não tive contato com os demais colegas de vocês, ADM né? mesmo, Mas são só eles dois. Nós todos somos operacionais, né? Sim. Nós trabalhamos na... Sim. E agradecer a todos eles, todos vocês que estão aí na profissão. A gente sabe que é uma profissão difícil, que vocês sofrem, vocês estão com as mazelas da sociedade, né? Infelizmente, vocês trabalham com criminosos, com pessoas que são más, muitas vezes, e estão ali para fazer o mal, inclusive para vocês. Mas vocês estão lá cuidando de nós, aqui da sociedade, que estamos aqui para fora. Muito obrigado, Leandra. A você que ficou aqui até o final, não deixa, já clica aqui embaixo para se inscrever, clica no curtir, deixa um comentário aqui para nós também. Siga no nosso ponto podcast lá no Instagram. Né, meu amor? Algo mais? Só isso mesmo. Um beijo pra vocês, um beijo pra você também, Obrigada, meu amor. meu amor. Até o próximo episódio do nosso Ponto Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.